Então, pessoal, parece que o governo finalmente descobriu, caiu a ficha do governo, né? De que o cobertor é curto e que não dá para fazer tudo o que foi prometido pelo Molusco com o orçamento que o governo federal tem à sua disposição. Ou pelo menos foi isso que o Ministério do Planejamento descobriu, lembrando que esse ministério é comandado pela senhora Simone Tebet, sobre a qual eu fiz um vídeo recentemente, até assim surpreso com a quantidade de obviedades econômicas que ela falou. Qualquer um de nós sabe muito bem aquilo que ela falou, já tinha pleno conhecimento daqueles fatos, dados econômicos, porém se tratando de um membro do governo do Lula, do governo petista, isso aí chega a ser surpreendente. Então eu fiz um vídeo detalhado a respeito das opiniões da Simone Tebet do ponto de vista econômico, especialmente da situação econômica do Brasil atual e do relacionamento dela com o Lula e a equipe econômica com a qual ela fez questão de frisar. Ela possui algumas divergências. Mas então, esse número, esse dado aqui, de um bloqueio de 1,7 bilhões de reais em despesas que o governo vai precisar fazer para honrar o seu orçamento, foi divulgado recentemente, na terça-feira, dia 23, estou gravando isso aqui na quarta, dia 24, foi divulgado então pelo Ministério do Planejamento, que é comandado pela Simone Tebet. Vamos dar uma olhada nesse assunto aqui, quais são as repercussões desses cortes que o governo vai ter que fazer, qual é a situação fiscal atual do Brasil. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode clicar no botão valeu demais aí com valores esporádicos, não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, principalmente agora que o YouTube começou a desmonetizar alguns vídeos meus sobre temas assim completamente comuns, ordinários, que não tem nada de mais, nada de ofensivo, né? Mas vida que segue, vamos continuar fazendo o trabalho. Então o Ministério do Planejamento divulgou um relatório tratando da situação econômica, o planejamento da questão econômica fiscal do governo para os próximos meses, e o governo, então, de acordo com esse relatório, precisa bloquear 1,7 bilhão de reais em despesas não obrigatórias nos próximos meses, caso ele queira realmente cumprir as metas que foram estabelecidas para este ano de 2023. Lembrando que o governo tem uma série de despesas obrigatórias que, salvo engano, representam 90% do orçamento federal. Então é um orçamento muito engessado que impede o governo de fazer gastos de acordo com sua ideologia, com suas propostas. A maior parte do orçamento já está comprometido por conta da Constituição Federal, por conta de um monte de leis e outros trambiques legislativos que são colocados, claro, para privilegiar determinados grupos, determinadas áreas da sociedade brasileira. A gente sabe muito bem como é que funcionam esses grupos de pressão aí. Então, dessa parte aí, esses 10%, acredito que seja esse o número de fato aproximado, pelo menos, das despesas que não são obrigatórias, ou aquele valor que o governo pode dispor sem as amarras legais, por assim dizer, pode fazer aí os investimentos dele. O governo vai ter que bloquear 1,7 bilhão de reais para então cumprir suas metas. O governo Bolsonaro fez isso no passado também, foi duramente criticado, falaram que ele estava tirando dinheiro da educação, das universidades, enfim, uma coisa assim asquerosa a cobertura da mídia em relação a isso. Vamos ver se eles vão cobrir da mesma forma essa atitude em relação ao governo Lula, caso o Molusco venha de fato a bloquear isso aí, porque até o momento é apenas uma recomendação, um relatório do Ministério do Planejamento, que, conforme eu falei no início do vídeo, é comandado pela Simone Tebet, que tem claras, evidentes e até autoafirmadas divergências do ponto de vista econômico com a equipe do Lula, né, o Fernando Haddad, aquela trupe toda dele lá. Mas, para além disso, os dados coletados por esse ministério demonstram que houve uma projeção equivocada do ponto de vista das receitas e despesas, um cenário muito otimista para receitas, muito conservador para despesas, e isso, por óbvio, elevou o déficit fiscal do governo já nesse primeiro trimestre. Então, você tem uma receita menor do que você esperava, lembrando que a receita estatal, além da dívida pública que é contraída, é o assalto, é o roubo que o governo faz à sociedade por meio dos impostos, que eles chamam de forma eufemística de arrecadação, mas que é roubo total. Nós libertários sabemos muito bem que imposto é roubo, mas então a receita é esse roubo estatal aí, mais a dívida que o Estado contrai aí também, a dívida pública, e as despesas são todos os gastos que o governo tem no decorrer do ano. Como o governo é um
péssimo administrador de recursos, o que acontece sempre com regularidade, com alta frequência, é que as despesas são muito maiores do que as receitas. Inclusive, já estava previsto para este ano um déficit fiscal. Olha só que maravilha. O governo apresenta o orçamento dele para o Congresso já falando que vai gastar mais do que arrecada. Você pode fazer isso na sua casa? Me diga aí nos comentários. Você pode chegar com um planejamento mensal do seu dinheiro, dos seus recursos, o seu planejamento fiscal, dizendo que você vai gastar mais do que você ganha, vai deixar a sua casa no vermelho? Eu pelo menos não posso fazer isso, tenho que ser controlado nos meus gastos, mas as regras parecem não se aplicar ao Estado de alguma maneira, não é? Então, já se previa um déficit fiscal para este ano. Acontece que a coisa está indo pior do que o planejado, é óbvio. Os planejamentos do Estado são sempre conservadores nesse sentido aí, otimistas do ponto de vista da receita, conservadores do ponto de vista das despesas. E agora, então, o rombo do déficit aí fiscal subiu de 107,60 bilhões para 136,2 bilhões. Olha que salto gigantesco que houve, que acréscimo enorme de despesas por conta dessas previsões equivocadas do governo. E aí, desse valor de subida aqui, de mais ou menos 30 bilhões, pelo menos 5 bilhões desse valor aí são referentes ao aumento do salário mínimo que o Lula fez agora em maio, né, de 1.302 para 1.320, foi anunciado no começo do mês de maio, já está vigente a partir de agora. Por outro lado, 7,3 bilhões de reais desse valor aqui são complementação para o piso da enfermagem. Você lembra dessa história, desse caso do piso da enfermagem? Deu o que falar e vai continuar dando o que falar, porque não existe almoço grátis. Alguém tem que pagar a conta. Nesse caso, a gente paga a conta dessa história da enfermagem no setor público, né? O setor privado é um problema ainda mais complexo. E outros 6 bilhões de reais aqui foram gastos a título de benefícios previdenciários que não estavam previstos. Eu lembro que no começo do ano o Fernando Haddad estava reclamando, inclusive, que a fila do INSS andou depressa demais no governo Bolsonaro, dizendo aí que o Bolsonaro agiu de forma eleitoreira, apressando os benefícios do INSS, basicamente dizendo que o INSS tinha que demorar mais para conceder os benefícios para as pessoas. Olha a que ponto chega o ódio à humanidade que o senhor Fernando Haddad tem, não é? E aí esses dados seriam apresentados, não sei se foram, acabei não pesquisando isso aqui, mas seriam apresentados pelo Ministério da Fazenda nesse mesmo dia 23, na terça-feira à tarde. E aí o Fernando Haddad precisa de 86 bilhões de reais a mais nos cofres públicos aí. Isso vai vir aí de um aumento de receita ou corte de gastos. Você acha que o governo Lula vai cortar algum gasto que seja? Um governo que viaja e faz uma turnê mundial, um governo que já tem um déficit fiscal previsto enorme para esse ano e que fica fazendo uma turnê mundial com a Janja gastando, esbanjando dinheiro público ali, como se não houvesse amanhã, esse pessoal se hospedando em hotéis de luxo, uma trupe gigantesca acompanhando o Lula, compras de móveis de luxo para o Palácio da Alvorada, enfim. Você acha que esse tipo de governo, com esse comportamento, com essa envergadura moral, vai cortar gastos no que quer que seja? É claro que não. Se houvesse corte de gastos, seria talvez aí numa área social. Aliás, está havendo sim cortes no Bolsa Família, isso aí precisa se frisar, os pobres estão pagando a conta, milhões de pessoas já perderam o benefício. Nesse sentido, pode ser sim que haja um corte de gastos. Agora, o Bolsa Família não chega perto desse valor aqui. Então tenha certeza que isso aqui vai vir de um aumento de receitas. E aumento de receita do Estado não é uma maior produtividade dos funcionários públicos, não é uma maior produtividade das empresas estatais que vão dar mais lucros e, portanto, mais dividendos para o Estado. Não, definitivamente não vai vir disso, não vai vir de privatizações. O governo poderia gerar caixa vendendo empresas estatais, ter um monte de coisas para vender, daria muito mais do que esses 86 bilhões de reais aqui. Não, vai vir de mais impostos que serão criados sobre tudo. CPMF vai voltar, pode ter certeza. Imposto sobre o Pix, taxa sobre o Pix vai ter também, não tenha dúvidas a esse respeito. Comprinhas da Shein, da Shopee, tudo isso aí vai ser tributado por esse governo que precisa tirar dinheiro de algum lugar e não vai cortar na própria carne, como todos nós bem já sabemos, bem prevemos.
E isso porque ainda não temos a definição exata do arcabouço fiscal, o que ele vai ser, e infelizmente, ao que tudo indica, vai ser aprovado alguma coisa nesse sentido, o que na prática representa o fim do teto de gastos, porque o arcabouço fiscal vai ser um substituto para a lei fiscal que existe atualmente, que impõe um teto de gastos para o Estado brasileiro, para o governo federal. Então, com o fim desse teto de gastos, podemos ter certeza que o governo vai torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, com qualquer tipo aí de restrição orçamentária fajuta que se possa conceber. Falei aqui em outro vídeo a respeito do que foi proposto no arcabouço fiscal. Claro que o Congresso Nacional vai mexer nisso ainda, mas a previsão não é boa. Toda vez que nós falamos de o Estado gastando mais dinheiro, o Congresso Nacional tende a apoiar, porque eles também ganham nessa história e é muita gente fazendo lobby também. Mas o Ministério do Planejamento, então, em resumo, apontou a realidade, o fato inegável e que qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento econômico, qualquer pessoa que entenda que o Estado deveria funcionar como uma família ou uma pequena empresa funciona, qualquer pessoa já havia previsto isso aqui, já havia entendido isso que foi apresentado pelo Ministério do Planejamento, que o cobertor é curto demais e que o governo tem que cortar em algum lugar as despesas para atingir as suas próprias metas. Infelizmente, o governo Lula é um governo extremamente perdulário, que não tem compromisso fiscal, não tem compromisso com controle de orçamentos, não tem compromissos em desafogar a iniciativa privada. O compromisso do governo Lula, do governo petista, é encher os próprios bolsos de dinheiro, encher os bolsos dos seus camaradas aí, empreiteiros, esse pessoal das licitações aí, encher os bolsos dos ditadores latino-americanos, desses tiranetes com os quais o Lula tem excelentes contatos, excelentes relações, e é claro, desfrutar, todos eles aí, de uma vida luxuosa, viajando para a China, para o Japão, para a Europa, com tudo pago de primeira classe, em hotéis altamente luxuosos, comprando móveis de última geração, aí, de primeira linha, gastando uma fortuna. Afinal de contas, essa grana não sai do bolso deles, sai do nosso bolso. E não tenha dúvidas disso, vai sair cada vez mais, porque o governo Lula está determinado a subir impostos para castigar cada vez mais a população brasileira. Quanto mais curto o cobertor se torna, maior é a sanha petista em roubar, assaltar a nossa carteira para garantir os seus próprios benefícios, as suas próprias benesses. E o povo brasileiro... Mas então, o que você achou dessa minha percepção, dessa minha análise a respeito do relatório divulgado pelo Ministério do Planejamento? Você acha que tem alguma chance de o governo cortar na própria carne para atingir as suas metas? Colabore com o nosso debate, deixe embaixo o seu like, o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.